Robocop é com certeza um dos filmes mais icônicos daqueles filmes feitos nos anos 80, numa época onde a gente não conseguia ver as camadas de cebola desse filme e a televisão nem ligava muito pro nível de violência que a gente via pra sessão da tarde. Esse policial robô é protagonista de um filme que vai muito além de um filme de ação. O Robocop tem um ótimo roteiro, tem uma leitura crítica bem profunda e traz certas reflexões talvez que a gente não tenha conseguido ver quando era criança, e mesmo naquela época muitas pessoas também não conseguiram entender todas as mensagens que esse filme queria passar. Então hoje vamos falar da história do primeiro filme do Robocop de 1987, que é um espetáculo de filme e na verdade é o filme que importa mesmo, porque tudo que veio depois eu não sei se a gente precisa dar muito ênfase aqui. A real mesmo é que esse filme aí nem precisava de uma sequência, porque fechou bonitinho e na verdade nem foi um filme feito pra criança. O filme é super violento, mas como tem um robô super maneiro, com um design super legal, a criançada acabou gostando e a gente não só teve sequências depois desse filme, como teve vários outros produtos que vieram na órbita do nome Robocop. Então, bora lá falar do que importa, que é do primeiro filme do Robocop de 87, Robocop, o policial do futuro. You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. What is this? Anything you say may be used against you. Esse filme é sensacional, tudo nele se encaixa perfeitamente. Ele combina a comédia sarcástica de um jeito muito inteligente com uma história trágica de um personagem que virou praticamente uma máquina. Hoje, analisando com calma, uma grande maioria vai concordar que o Robocop é muito mais do que um sci-fi de ação meio duvidoso como ele foi visto na época. No começo não foi fácil convencer as pessoas de que além de um homem-máquina policial, esse filme tinha muito mais para oferecer. Principalmente por causa do nome, que muita gente achava bem ridículo, Robocop. A história se passa em Detroit, que é uma cidade marcada pelos altos índices de criminalidade e corrupção policial. Diante desse cenário, a gigante OCP tá tentando dar um up em Detroit que tá indo pro buraco. A polícia tá de greve e as ruas estão dominadas por gangues. O plano da OCP para consertar essa parada é trocar os policiais por uma versão robótica chamada ED-209. Só que aí dá tudo errado e no dia de apresentar o produto deles, o ED-209 acaba passando dos limites e mata uma pessoa nessa reunião. Você tem agora 15 segundos para obedecer. Você está violando diretamente o Código Penal, capítulo 103, seção 9. Você tem agora 5 segundos para obedecer. 4, 3, 2, 1... Aí um cara chamado Bob Norton se apresenta no meio daquele caos, sabendo que aquele projeto ia acabar não recebendo financiamento, né? E diz que tem um projeto que é mais interessante do que aquela cabeça de microfone com pernas. A ideia dele era manter o conceito robô, mas ao invés disso o projeto ia partir de um ser humano. É aí que entra o Alex Murphy, que é interpretado aqui pelo Peter Weller, um policial que veste a camisa. Ele é honesto, bate o ponto certinho e acaba tendo o azar de ser jogado em um dos distritos mais perigosos de Detroit. Quando a gente conhece o Murphy, rapidinho a gente saca que ele foi transferido porque ele é o candidato mais que perfeito pro experimento do Bob Morton. Num lance que ficou meio jogado de lado, o Bob Morton comenta que estão usando o poder deles para rearranjar a polícia, meio que eliminando o oficial ideal para depois eles usarem no programa deles. Isso já aparece lá no relatório de notícias do início do filme, mostrando que a corporação ali é bem sensível e cruel. Esse clima tá em todos os personagens da sala de reuniões do início do filme. O cara, por exemplo, que sobe no elevador com o Bob é o mesmo cara que vai morrer na mão do ED-209. Mas ao invés de ficar chocado, o Bob Morton vê uma chance de apresentar uma ideia. Isso desvia a atenção do Dick Jones, que vira um outro grande personagem desse filme. Mais tarde a gente descobre que ele tá trabalhando com Clarence Boddicker, mostrando como ele manipulou toda aquela situação a favor dele também. Durante uma missão, o Murphy e a parceira dele, a Lewis, são emboscados por uma gangue chefiada pelo próprio Clarence Boddicker e o Murphy é brutalmente assassinado. Nessa situação entre a vida e a morte, a OCP consegue ver a oportunidade perfeita para colocar em prática o seu experimento escondido e ninguém pergunta se o Murphy quer isso, mas ele acaba se tornando o ciborgue da OCP. O Bob Morton continua liderando esse projeto, até porque essa é uma chance do cara brilhar e ascender na carreira. E eles pegam o que sobrou do corpo do Murphy e usam isso de base para criar o Robocop, que é programado para ser o primeiro de muitos policiais do futuro. Okay, let's start with tracking. Give me a grid. Got it? There. Target. Target. Now follow.
E aqui é muito interessante, cara, porque a gente vê que tem toda uma construção de cena muito legal aqui, que tem uma construção pra te deixar meio na imersão, de ter uma certa curiosidade pra ver o Robocop, né? A gente durante muitas vezes vê as coisas pelo ponto de vista do próprio Murphy, não consegue entender muito bem o que tá acontecendo, e isso tudo é proposital, porque ele cria uma tensão ali dentro da construção da cena que faz você querer ver esse robô, você quer ver o design dele, você quer ver como é que ele foi feito. É claro que pra gente hoje, a gente já conhece o Robocop, a gente já sabe como ele é, não tem o mesmo impacto, mas se você parar pra pensar nesse filme no cinema lá em 1987, onde você vê toda essa construção, onde você sabe que o cara tá com um planejamento de pegar um policial e adaptar esse programa que é meio máquina, meio homem, então você fica meio na tentativa de entender o que é isso, né? E aí tem a coisa dos médicos tentando salvar o Murphy, e depois tem um corte, você vê que eles estão montando ele e tudo, você não consegue durante um bom trecho ali entender o que é o Robocop, né? Não tá muito claro o que é. E aí, cara, tem toda uma construção que é ótima, porque o Murphy vai, você tem a visão pelo próprio ponto de vista dele, ele se levanta, tem um momento que ele passa por um corredor e você não vê ele, você vê só a silhueta dele através do corredor. Isso aí tudo muito bem organizado pra poder gerar essa expectativa de apresentação do protagonista do filme, cara, ó, genial, muito bom. Como vamos comandá-lo à distância? Podemos saber a exata localização dele a qualquer hora ou nesse tempo. E aí, enquanto o Robocop faz as rondas pelas ruas de Detroit, a parte humana dele começa a se sobrepor e lembrar da vida antiga como Murphy. E aí, em um determinado momento do filme, ele acaba tendo acesso total ao banco de dados criminais e descobre que um policial chamado Alex Murphy foi assassinado e decide começar a investigar essa parada e ir atrás de quem deixou o Murphy naquela situação. E aí ele começa a fazer isso sem perceber que na verdade o Alex Murphy é ele mesmo, mas é que na verdade o lado humano dele tá ali lutando para poder tomar o controle. E no meio dessa investigação sobre o Alex Murphy, paralelamente ele acaba descobrindo uma trama de corrupção na OCP, com todos os donos manipulando tudo para os seus próprios interesses. Na conclusão do filme, acontece um conflito entre o Robocop e o Bodker e também contra o chefe corrupto da OCP, o Dick Jones. No fim das contas, o Robocop acaba descobrindo que ele é o Alex Murphy, a parte humana dele toma conta da máquina, ele acaba conseguindo resolver o próprio caso e enfrenta esses bandidos aí. No final do filme, o Murphy dá um jeito de superar as limitações da programação robótica dele e consegue recuperar a humanidade perdida. Ele faz as próprias escolhas e decide seguir na missão de botar ordem nas ruas de Detroit, misturando ali tecnologia com um lado mais humano. Nice shooting, son. What's your name? Murphy. Mas falar do Robocop assim, só pelo enredo, é uma grande injustiça, porque esse filme aí oferece muito mais e tem bastidores muito interessantes. Quando o roteiro desse filme chegou nas mãos dos primeiros indicados para dirigir ele, os diretores americanos estavam se recusando a aceitar o trabalho. Todo mundo achava que esse enredo era uma bucha de canhão, porque olhando superficialmente assim, parecia muito que esse filme aí ia ser hiper esquecível. Mas aí o roteiro foi parar nas mãos de um holandês chamado Paul Verhoeven. Quando ele recebeu o roteiro, até ele achou uma porcaria. Dizem por aí, né, que ele leu umas páginas e achou tão ridículo que jogou no lixo o roteiro. Mas ao lado de todo grande homem tem sempre uma mulher pra fazer ele não recusar trabalho, e pra nossa sorte foi a esposa dele que pegou o roteiro, leu com calma e convenceu ele de que aquilo ali tinha um humor maneiro na história toda e tinha algo mais que ela achava que ia ser bom pra ele. E assim começou, com o Paul Verhoeven topando entrar nesse projeto e fazendo o que hoje é sem dúvida uma obra-prima na carreira dele. O Robocop na verdade foi ideia de um cara chamado Edward Neumeier. Desde moleque ele curtia robôs e se envolveu com cinema ainda na adolescência, especialmente com ficção científica. O cara fez uns filmes menores e acabou largando a faculdade de jornalismo na Califórnia para seguir a paixão dele por filmes. O Edward começou na área como assistente de produção num programa chamado Taxi, e depois ele acabou lendo roteiros para grandes estúdios como a Paramount, Warner Bros e Columbia Pictures. A ideia do Robocop surgiu quando ele trabalhava ainda na Warner, visitando o set de Blade Runner. Ele acabou ficando muito pilhado com todo aquele design e na ideia da inteligência artificial explorando a humanidade. Isso fez ele pensar o que rolaria se um cara virasse uma máquina sem perder os sentimentos humanos. O Edward se inspirou em faroestes
o mito de Frankenstein e a história de Jesus. Mas o que pegou mais mesmo foi o ambiente de trabalho dele, que era cheio de executivos arrogantes e corruptos, segundo ele. O Robocop virou a chance perfeita para dar uma zoada nesse universo distópico das grandes corporações. Ele desenvolveu o roteiro junto com um cara chamado Michael Miner, que era diretor de fotografia e queria virar roteirista e diretor. Os dois acabaram montando 2 rascunhos do roteiro juntos. E aí, para os caras criarem esse conceito do Robocop, eles beberam bastante, obviamente, da fonte dos quadrinhos. Eles foram atrás de alguns personagens dos quadrinhos que tinham umas espécies de conflitos interessantes que podiam servir de base para colocar isso no personagem deles. Eles foram atrás, por exemplo, do Hulk, que tem um conflito bem interessante ali, tipo o médico e o monstro, né? Que ele se torna um herói, mas ao mesmo tempo se torna um monstro também. Então essa dualidade entre o Bruce Banner e o Hulk é uma parada que era bem interessante em cima do que eles estavam querendo criar. Eles foram atrás também do Homem de Ferro, porque tem todo aquele conceito do cara que veste uma armadura e tem toda aquela parte cibernética e tal. Então assim, todos esses conceitos eram muito interessantes. E um outro quadrinho também que eles beberam bastante foi o Juiz Dredd, porque é um cara no futuro que faz tudo, né? Ele é o juiz, ele é o cara que julga, ele é o cara que dá sentença, ele é o policial que tá na rua. Então esse clima de cidade sitiada foi um cenário que ele achou bem interessante para poder também pegar uma adaptação para puxar pro Robocop. A visão do Paul Verhoeven pro Robocop era de transformar ele numa espécie de Jesus Cristo americano, botando um foco forte em alguns pontos que visualmente soavam meio religiosos. Isso ficou claro na cena da explosão do posto de gasolina e quando o Robocop pisa na poça d'água, dando uma sensação ali meio de Jesus Cristo andando sobre a água e tal. Tem toda uma coisa de figura de linguagem ali. Com o Paul Verhoeven escolhido, tinham 2 pontos importantes para serem decididos: encontrar o ator certo para ser o Alex Murphy e depois a locação que ia dar vida para uma Detroit futurista, corrupta e totalmente devastada. A produção na época chegou a cogitar até o Arnold Schwarzenegger para ser o Robocop, mas um brucutu daquele tamanho e com toda aquela musculatura ia ser complicado de encaixar no figurino que eles estavam querendo pro Robocop. Eles pesquisaram bastante e chegaram à conclusão de que eles precisavam de um ator que fosse relativamente alto, realmente, mas que ao mesmo tempo fosse magro, porque ele tinha que caber dentro do traje do Robocop. E o mais importante, mano, ele tinha que saber atuar com os lábios. A boca do cara tinha que ter muita expressão. É isso aí, mano. O cara, ator, é isso. O diretor tem uma visão, o ator tem que conseguir executar a visão do diretor, sacou? Se o diretor precisa que a boca do cara seja atuação, é isso mesmo. Isso fazia sentido porque o design do Robocop que os caras estavam imaginando tinha ali a parte do lábio visível, né? Desde o começo essa era uma parada que o Paul Verhoeven queria. Eles olharam várias outras opções, mas no final optaram pelo jovem e desconhecido ator Peter Weller, mesmo ele não sendo uma mega estrela famosa na época. Ele, na verdade, nem acertou de cara, porque ele tinha dislexia, mas ele acabou conquistando o Paul Verhoeven quando fez uma boa improvisação num teste. A versatilidade dele para mostrar força e vulnerabilidade, junto com o queixo que ia ser a única parte visível do visual do Robocop, fez dele a escolha perfeita. A equipe criativa previu direitinho que Detroit no futuro ia passar por tempos difíceis financeiramente, e em 2013 a cidade acabou realmente declarando falência. Quando os japoneses começaram a dominar a indústria automobilística e as máquinas americanas eram vistas como problemáticas, vamos dizer assim, isso acabou afetando muito Detroit. E por causa das crescentes emissões de combustíveis e padrões de segurança da época, a indústria automobilística nos Estados Unidos acabou ficando para trás, o que acabou fazendo com que outros países dominassem essa indústria. Na verdade, é até muito interessante a gente ver esse tom sarcástico em um filme que é americano, mas é dirigido por um europeu. E a produção foi atrás de muitos profissionais de peso, né? Um cara que entrou de peso, que eu já até falei aqui em outros vídeos, é o gigante Phil Tippett, que eu falei dele lá no vídeo de Jurassic Park, que lá naquela situação, na verdade, ele perdeu espaço, porque a empresa de efeitos especiais da Lucasfilm tinha criado uma parada muito melhor para fazer os dinossauros, então a parada do stop motion acabou perdendo um pouco de efeito ali em 92, mas como a gente tá falando de 1987, Phil Tippett era uma referência, assim, gigante no que diz respeito a colocar vida em criaturas que não existem. Ele foi o responsável por criar aí o design do ED-209, que ele misturou ali um design meio de baleia assassina com uma coisa meio de helicóptero. O cara realmente tem muitas mães, sabe o que ele tá fazendo. Ele era foda na parada. Falando em ser foda, olha só a sacada, né? A OCP é a mesma coisa que a palavra cop, que é policial em inglês, só que fora de ordem. Esse conceito veio da equipe criativa mostrando como eles imaginavam um futuro onde as grandes corporações estariam no controle de tudo. Robocop vai muito além de ser só um filme de ação. Ele tem uma carga filosófica bem pesada que mexe com questões profundas sobre ética, identidade e a relação entre máquinas e humanos. O centro da história é essa luta aí entre tecnologia e humanidade, e especialmente com a
transformação do Alex Murphy em um ciborgue. Esse personagem representa a mistura da máquina e do ser humano, jogando na mesa questões filosóficas sobre livre-arbítrio e identidade. A filosofia do filme deixa tensão entre o controle programado da máquina e a liberdade inata da natureza humana. A criação do Robocop pela OCP mostra como a tecnologia pode ser usada para controlar e manipular as ações, muitas vezes contra a vontade do próprio indivíduo. A dualidade entre o livre-arbítrio da máquina e do ser humano aparece nas memórias do Alex Murphy do cyberespaço. Mesmo com seu corpo agora sendo uma máquina programada para seguir a lei, as lembranças humanas tentam sempre resistir e sobressair o tempo todo. A identidade do Murphy é constantemente questionada, deixando a gente na dúvida se ele é mais máquina ou mais humano. Na fase de pré-produção, além do Phil Tippett, que ficou responsável pelo design e animação de stop motion do ED-209, o gênio da maquiagem Rob Bottin foi o cérebro por trás do traje do Robocop. O Paul Verhoeven também se envolveu no design e o Bottin fez vários esboços até acertar o que ele queria. O Paul Verhoeven queria um design simples e inspirado na androide feminina do filme clássico alemão Metrópolis, e também alguns desenhos animados japoneses que ele tinha de referência. O Bottin levou 6 longos meses para criar 6 trajes diferentes, cada um com níveis diferentes de danos para cada cena. O custo total dos trajes do Robocop foi por volta de $1 milhão. No início, a cor do traje ia ser uma espécie de azul brilhante, mas como essa cor não era muito reflexiva, eles acabaram mudando para deixar ele prateado. Com um orçamento de $13 milhões, o que não era lá essas coisas para um filme de ação naquela época, o Robocop foi filmado entre agosto e novembro de 1986. As filmagens foram para Detroit, mesmo porque eles achavam que a cidade simbolizava a decadência dos Estados Unidos. Mas na real, boa parte da produção mesmo aconteceu em Dallas, lá no Texas, principalmente por causa do design futurista de alguns prédios por lá. Como produtor executivo, Neil Meyer estava lá no set todo santo dia. Ele até deu uma mão para os atores melhorarem algumas falas. Já o Peter Weller, que fazia o papel principal, não estava lá muito feliz no set. Antes da produção começar, o traje dele ainda não estava pronto, então ele treinava os movimentos com um traje acolchoado que era bem suave e confortável. Só que quando ele finalmente experimentou o traje de verdade, ele percebeu que ia ser um pesadelo fazer aquela parada. Tudo o que ele tinha treinado não serviu pra nada, porque a movimentação que ele aprendeu não se adaptava naquilo tudo que ele estava usando. Na primeira vez que ele vestiu o traje, a equipe demorou 9 longas horas para colocar cada pedaço no corpo dele. E o pior, ele não conseguia se mexer direito. Como ele ficou desconfortável pra caramba, o Peter Weller falou pro Paul Verhoeven que não dava pra trabalhar daquele jeito. Rolou até a ideia de demitir o Peter, mas como o traje foi feito sob medida pro corpo dele, não dava pra mandar ele embora, principalmente considerando como os movimentos iam aparecer na cena. O Paul Verhoeven parou a produção por 3 dias para tentar encontrar uma solução. Aí o Peter Weller chamou um coreógrafo chamado Moni Yakun, que ensinou ele a andar de um jeito lento e imponente, mas o traje ainda estava dando outros problemas. Por ser tão volumoso, sempre que o Robocop estava dentro do carro, por exemplo, na verdade lá dentro o Peter Weller não estava usando nada da cintura para baixo, porque era tudo muito grande para caber num carro. Tem aquela cena em que o Robocop pega as chaves na delegacia, as luvas ficavam batendo nas chaves e ele não conseguia pegar ela. Ele teve que filmar isso umas 50 vezes até que o Peter Weller conseguiu realmente pegar as chaves do jeito que ele queria. Mas sinceramente, o traje é incrível e o pôster do filme só fez a gente querer ver o filme ainda mais. O Peter Weller perdia em média 1,3 kg todo santo dia por causa de desidratação. Ele enfrentou muitos problemas com altas temperaturas dentro daquele traje. O Todd Truder, que era assistente pessoal dele, conseguiu até colocar uns ventiladores elétricos pequenininhos dentro da armadura em algumas cenas de close. E ao longo da produção, a equipe de maquiagem até conseguiu reduzir aquele longo processo de 9 horas para 2 horas, o que foi um alívio, mas ainda assim continuava sendo bem desgastante, né? Na real mesmo, o capacete do Robocop foi a única parte do traje que não deu problema pro Peter Weller. Ele encaixou direitinho debaixo de uma touca que simulava ali a calvície do Murphy. Aliás, né, vamos abrir uma aspas aqui para elogiar a maquiagem sensacional de Robocop. Esse filme tem momentos aqui que mostram que a maquiagem foi um trabalho espetacular e muito impressionante. Pra vocês terem ideia, aquelas cenas onde a gente vê o Robocop sem capacete, a direção na época queria até fazer essas cenas aí em locais mais escuros, com menos iluminação, para poder esconder as imperfeições. Só que justamente essa parada aí foi o que fez muita diferença, porque essas imperfeições, somado ali com o visual do Robocop, deu uma realidade, deu um peso pro negócio que foi muito interessante. Aquela parte que a gente vê da pele do Murphy, mesclando com a parte máquina do Robocop, ficou muito bem feito, e isso fora outros momentos do filme, né? Como por exemplo lá no finalzinho, né? Quando um daqueles capangas do Botker, ele cai ali, toma um banho de ácido, e aí um carro vai e explode
explode o cara, mano. Aquela cena ali era aterrorizante quando a gente era criança. Aquela cena é realmente muito assustadora. Ver aquele cara ali derretendo e pedindo ajuda, né? Pra fazer aquilo ali, cara, a maquiagem deu um show à parte. Inclusive, muitas coisas que tem ali no momento que o corpo dele explode são pedaços reais de animais. Eles usaram algumas coisas de porco pra poder ali jogar no carro e dar aquela sensação de que ele explodiu de verdade, né? A maquiagem de Robocop, cara, é sensacional. Mesmo a armadura do Robocop, que acabou virando um problema pros caras na produção, né, se tornou também uma das melhores paradas do filme. Porque se a gente for parar pra pensar, pelo menos pra mim, o que traz uma grande realidade pro Robocop é justamente essa dificuldade que o Peter Weller tinha pra se movimentar usando aquela roupa, que fez ele ficar ainda mais robótico, né? Aquela movimentação lenta, pesada, que ao meu ver, quando a gente assiste o filme, passa uma sensação de que aquilo ali é realmente uma máquina, que é pesado, que é difícil de mexer com aquilo ali. Sem contar que se a gente for pensar na realidade do filme, a gente tem ali uma máquina tentando ajudar um corpo humano a processar movimentos, né? Ou o corpo humano tentando processar movimentos dentro de uma máquina, saca? Então esse processamento, com certeza, ele ia ser mais lento mesmo. O que pra mim, inclusive, é uma parada que estraga um pouco a versão mais recente do Robocop. O filme do Padilha mostra um Robocop muito mais ágil, né? Então aquela coisa dele ser ágil, dele ser muito tático, aquela roupa pra mim, a forma como ele se movimenta, mais me parece que tem um cara dentro de um traje super estratégico ali se movimentando de forma super ágil, do que necessariamente ali um corpo humano que foi aproveitado dentro de uma máquina, porque é tão ágil que sinceramente me tira um pouco da suspensão de descrença. Eu gosto muito dessa parada do Robocop ser lento, dele ir em direção à missão dele e nunca parar, mas de qualquer forma concluir a missão de alguma forma, porque me lembra também muito aquela parada do Jason, né, que era grande, era robusto e também se movia bem lento, mas chegava ao objetivo, né? Então o cara nunca cansava e ia atrás das vítimas dele lá. O Robocop é a mesma parada, ele é pesadão, ele é lento mesmo, mas não para, né? É uma máquina mesmo. Então essa parada que foi um problema, né, pros caras conseguirem adaptar o Peter Weller ali dentro, ele ter que readaptar os movimentos dele, no fim das contas, pra mim, é uma das paradas que torna o Robocop ainda mais legal, cara. Aí depois desse primeiro momento de estresse, até tudo se acertar, a produção continuou sem grandes perrengues, exceto pelos últimos dias, quando a grana pro filme simplesmente acabou antes dos caras filmarem a cena em que o Murphy é baleado pelos vilões. Nada demais, né? Só a cena em que o herói é criado, só isso. O Paul Verhoeven disse pros executivos da Orion que essa cena era crucial pro filme e mesmo que eles tivessem já estourado o orçamento que eles tinham, a insistência dele valeu muito a pena, porque no fim das contas eles acabaram conseguindo mais grana pra continuar filmando em janeiro de 1987. E meio que assim, né? O Paul Verhoeven foi lá insistir pra conseguir pegar essa grana mais aí, mas na verdade ele tava até meio que quebrando um contrato, porque quando eles assinaram o contrato pra fazer o filme, eles já tinham lá aqueles 13 milhões de dólares definidos pra produção do filme. Então fazer o filme sabendo de repente que ia precisar de mais grana, já era um rompimento de contrato, né? E diz a galera da produção que quando o Paul Verhoeven viu o que ele tava fazendo, o que ele precisava fazer pro filme acontecer, que ele já sabia que ia precisar de mais dinheiro. E cara, dito e feito, chegou um determinado ponto do filme que eles precisavam fechar a parada e não tinham feito as cenas cruciais aí, né? E essa cena aí que o Paul Verhoeven pediu pra filmar, realmente é uma cena muito crucial e custou muito dinheiro mesmo. Porque pra dar aquela realidade que a gente vê no filme de quando o Murphy é baleado pelos vilões lá, os caras criaram um animatrônico do Peter Weller perfeito, maluco. A expressão daquele animatrônico, a forma como ele funcionava e tal, é tudo tão pesado e realístico que realmente chocou a galera na hora de gravar a cena, né? Por isso que eu falo que o efeito prático é um negócio muito legal, cara. Se for bem feito, ele envelhece muito bem e te convence muito mais do que os efeitos que a gente tem hoje digitais, né? Não que o CGI seja ruim, pelo contrário, quando ele é bem feito, ele é ótimo, mas eu acho que o ideal mesmo é usar como recurso, né? Quando você equilibra legal ali CGI com um efeito prático, o resultado geralmente é muito melhor. Porque você usa mais como uma parada assim, eu preciso resolver isso aqui, como é que eu resolvo? Dá mais trabalho fazer o efeito prático, mas cara, dá muito mais peso pra cena, né? Essa cena aí do Murphy sendo baleado, cara, é uma cena chocante e valeu muito a pena o Paul Verhoeven ter insistido pra colocar ela no filme, porque faz realmente muita diferença pra construção de todo o roteiro e também do surgimento do herói. Quando o filme ficou pronto, a MPAA teve dificuldade de dar uma classificação pra eles por causa daquele tanto de violência. A Orion queria distribuir pra um público mais amplo e o Paul Verhoeven teve que editar o filme mais de 10 vezes. No fim das contas, eles conseguiram
conseguiram uma classificação de 16 anos, liberando para que menores de 17 fossem ver o filme, contanto que fossem acompanhados por um adulto. O uso de comerciais e violência exagerada no filme tinha lá o seu propósito bem específico. O Paul Verhoeven estava criticando o quanto as pessoas curtiam violência, e especialmente quando elas estavam no cinema. O próprio Robocop é uma das respostas aos heróis armados com pistolas, tipo Clint Eastwood e o próprio Charles Bronson. Quando o Robocop salva lá os donos da loja no início do filme, ele meio que destrói a loja inteira do cara, né? Pra salvar a loja, ele meio que causa um prejuízo ainda maior. Mas os caras ficam tão empolgados com o robô policial salvando eles, que eles nem ligam, eles simplesmente aplaudem o que tá acontecendo. E aí, conforme o filme vai rolando, as coisas vão ficando cada vez mais extremas, mais absurdas, né? E aí, isso aí também serve como uma paródia do que os filmes tinham virado lá nos anos 80, o que fica ainda mais claro com o nome meio que besta de Robocop. No fim das contas, com esse tanto de corte que o Paul Verhoeven teve que fazer no filme, que foram mais de 12 no total, o filme acabou virando uma outra versão, né? A gente pode até dizer que são duas versões bem diferentes, e a versão original lá, o corte do diretor mesmo que o Paul Verhoeven queria, é bem difícil até de encontrar, de tão violento e agressivo que ela era. O que aconteceu foi que os caras forçaram muitos cortes em várias cenas que eram muito violentas. Isso aí acabou levando a uma mudança de classificação. Eles conseguiram descer a classificação. Uma das cenas que o Paul Verhoeven cortou foi uma cena em que o Ed 209 atira no cara e é tudo tão gráfico, o cara explodindo na tela, é tão absurdo que realmente não deu pra manter essa cena lá, né? Além disso, tem também aquela cena clássica que o Robocop vai fazer a primeira ronda dele e ele acaba se deparando com uma moça que tá sofrendo uma tentativa de abuso, e aí na versão original o Paul Verhoeven ia fazer uma cena de close que ele atiraria na bochecha dos caras. Mas ele achou que seria mais satírico e mais sádico o Robocop meio que castrar os caras, né? Ele atira ali nas genitais dos caras e salva a moça no fim do dia. Isso aí é o seguinte, os caras queriam mostrar que o Robocop, logo na primeira cena de entrada dele, não era um herói convencional. Ele não ia ser aquele herói que tem um discurso bonito, que salva a donzela da noite, não é isso. O Robocop inteiro é uma grande crítica, inclusive a violência faz parte disso. Então a mensagem que ele passa logo de cara ali é que ele não é esse super-herói convencional. E essa violência que todo mundo falou que era muito exagerada no filme do Paul Verhoeven, na verdade, quando se tem um corte, ela fica até meio deslocada se a gente for parar pra pensar. Porque se você assiste a cena completa que ele bota ali com muita violência, você vê que tem um determinado ponto que ela passa do limite meio que propositalmente, que é pra passar do ponto de violência e virar uma sátira, né? Aquela coisa que é violenta, que é meio até gore, ela passa a ser até meio engraçada de tão absurda que ela fica. É meio que um contexto de piada dentro de um filme que tá fazendo uma sátira à violência que as pessoas gostam, né? É aquela questão de eu compro isso por $1, que fica passando o filme inteiro, que as pessoas gostam de dar publicidade pra isso, elas se divertem vendo aquilo. Então, quando você tem um corte de violência, igual fizeram pra que o filme tivesse uma classificação mais baixa, essa violência ela acabou ficando meio sem sentido, porque você não estende a cena o suficiente pra ela virar uma sátira, ela fica realmente só violência gratuita, né? Então tem umas coisas que acabaram ficando realmente muito pesadas, porque também não estavam dentro do contexto e da visão do Paul Verhoeven. Robocop estreou no dia 17 de julho de 1987 e virou um sucesso. Tem um orçamento de 13 milhões e faturou 53 milhões de dólares no mundo. A crítica elogiou o filme pela sátira e pela crítica por trás de toda a ação e explosão. No ano seguinte, o Robocop foi indicado ao Oscar de melhor edição de filme e melhor som, além de levar um prêmio especial por realização em edição de efeitos sonoros. Aliás, muito merecido, né? Esse filme tem muitas sacadas interessantes, como essa discussão sobre o livre-arbítrio que fica ainda mais intenso com os conflitos éticos apresentados. A OCP impõe suas próprias regras e objetivos ao Robocop, levando várias dúvidas sobre até que ponto a máquina pode tomar decisões independente ou se ela tá só seguindo um programa pré-definido por uma organização. Esse filme também fala de questões sobre responsabilidade moral das ações de uma máquina, especialmente quando essas ações acabam resultando em violência. Apesar de ser uma força policial, as escolhas do Robocop muitas vezes acabam entrando em conflito com a humanidade que ele perdeu, fazendo com que o público comece meio que questionar a ética por trás do controle automatizado da justiça. Mas o lado detalhista do filme tem que ficar para uma outra hora. Se a gente for analisar aqui cada parte dessa história, a gente vai perceber que tem muitos e muitos detalhes legais, como por exemplo a cena onde o Murphy é assassinado. Essa cena aí foi feita com um animatrônico do Peter Weller, como eu falei, que é extremamente realista. Ele é tão real que até incomodou as pessoas na hora de filmar. Nessa cena aí, o Bodker faz questão de atirar em um braço do Murphy. No final do filme, é justamente por ele não ter essa mão
que a OCP colocou um dispositivo lá que justamente acaba tirando a vida do Bordker. É um detalhezinho de roteiro assim que faz muita diferença, mas que se você não ficar ligado, você não consegue entender, mostrando que tá tudo muito bem amarradinho. No final, cara, quando o Robocop volta lá no OCP pra prender o Dick Jones, e aí ele pega de refém o presidente da OCP, ele fica naquele conflito de programação, né? Ele não pode atacar o OCP. E aí uma saída genial de roteiro que o presidente da OCP fica puto com aquilo e demite o Dick Jones, liberando o Robocop pra fazer o que ele quisesse, né, cara? É muito inteligente isso, cara. É um detalhezinho assim tão simples e tão genial, né, que faz total sentido e fica muito bom. Dick, you're fired! Thank you. Isso sem falar que o filme termina com esse presidente da OCP perguntando pro Robocop qual é o nome dele, e o Robocop simplesmente vira pra trás, e ali ele já não é mais o policial da OCP, ele não é mais o ciborgue feito pela OCP. Ali a máquina já tinha perdido o controle totalmente pra consciência humana do Murphy que tá lá dentro, e ele simplesmente olha pra trás e diz que o nome dele é Murphy, o que é genial porque mais uma vez uma linha muito simples de roteiro dizendo pra você tudo o que aconteceu ao longo do filme. A máquina saiu do lugar porque a consciência humana conseguiu prevalecer sobre o poder que a máquina tinha ali. Então toda essa coisa do conflito, né, dessa coisa filosófica do humano dentro de uma máquina, sobre quem tem o controle daquilo ali, ela fica resolvida no final, mostrando que a parte humana realmente é muito forte e é ela que tá prevalecendo dentro do Murphy naquele momento ali. E tem muitas outras coisas, né, cara, não dá pra falar que, pô, a trilha sonora é sensacional, você escuta aquela trilha, cara, você sabe que é uma parada grande, né? Quando a trilha aparece pela primeira vez no filme, você sabe que não é um personagem que tá chegando de bobeira ali pra causar, né? Foi um filme que marcou muito, cara, é um ícone dos anos 80, é um personagem que se tornou muito grande, ele se tornou tão grande que ele não conseguiu nem ser dimensionado dentro da própria franquia, né? Depois os caras não conseguiram mais aproveitar esse personagem, né? Tudo que foi feito aqui nessa história, que tá muito bem desenhada, muito bem escrita, acaba sendo jogado fora depois. Essa coisa toda dele conseguir sobrepujar a máquina, né? A consciência dele conseguir passar por cima da máquina, acaba não sendo muito usado depois. Eles acabam querendo cair numa de agradar criança, porque acabou caindo muito no gosto de criança, e aí vai descambando pro negócio que não é tão interessante quanto o que aconteceu aqui. Mas quando a gente para pra analisar a qualidade da história, do roteiro, e você entende as coisas que estão acontecendo, cara, é muito inteligente uma parada que você tem um ser humano que foi adaptado dentro de um programa de uma máquina, e aí o que traz ele de volta são os sentimentos dele, cara, que é uma coisa que uma máquina não consegue ter, né? Então as lembranças dele, que na verdade são coisas que remetem a sentimentos, né? A gente, por exemplo, só sente amor por uma pessoa pelos momentos que a gente constrói com uma outra pessoa. E a gente só consegue transformar isso daí em sentimento, né? Em amor, no caso, por causa dessas lembranças que a gente vai montando. E são justamente essas lembranças humanas que o Murphy tem ao longo do processo que vão trazendo a consciência dele de volta, e ele vai se descobrindo ainda como ser humano dentro daquela máquina. Cara, esse daí é um pensamento filosófico dentro de um roteiro que é muito forte, cara. É uma ideia muito boa, e eu acho que mesmo fazendo um filme de ação policial que tinha tudo pra ser um filme besta, sacou? Robocop, olhando assim, cara, parece que é um filme muito idiota, mas os caras conseguiram colocar um peso dentro de uma história tão legal que só prova que quando você tem uma boa história pra contar e um filme bem planejado, você faz coisas realmente impressionantes, né? Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, cara, você assistiu Robocop lá nos anos 80, ou você, assim como eu, foi assistir muito tempo depois, já na sessão da tarde, com toda aquela sanguinolência e violência que o Robocop tinha pra época? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!